Eu vivi um momento que, para mim, é um dos momentos mais fantásticos em termos de entender esse processo que eu queria estar dividindo com vocês. Há muitos anos atrás, lá no começo da minha carreira, eu na sala de aula, uma escola de americana, tinha um projeto que era o projeto de leitura. Esse projeto constituía na seguinte forma: isso foi conversado com todo o grupo, e nós iríamos fazer ali um bimestre, onde todas as pessoas seriam leitores em todas as suas aulas, e não só dentro da sala de aula, mas também os funcionários da escola, o pessoal que fazia merenda, então todo mundo estaria ali com algum livro para estar manuseando em alguns momentos que não atrapalhasse, lógico, o seu processo de trabalho. Ok, nas salas de aula foi decidido que no início de cada aula o professor faria algumas leituras e durante 15 minutos, todos os dias, todos os professores trabalhariam essa leitura e aí depois, né, dessa leitura feita, estaria sendo observada alguma forma de avaliação. Mas o objetivo era que o aluno realmente começasse a criar o hábito da leitura. Era esse o objetivo. O objetivo não era nem conhecer outros conteúdos, nem ampliar conhecimento. O objetivo era criar hábito de leitura. Ok, fizemos, né, a proposta. Cheguei numa sala de aula no primeiro dia, né, desse contato com essa sala, era um 8º ano, penso que era a 7ª série ainda, penso que não havia mudado para ano, mas enfim, era 7ª série, 8º ano. Separei livros didáticos, minto, paradidáticos, aqueles livros que contam histórias de história, da aula de história, sobre civilizações, e separei diversos livros, na época eu devia ter uns 37, 38 alunos, separei um para cada um. Coloquei o nome no livro, porque teria que ser o mesmo livro, para que desse tempo dele ler 15 minutos, eu recolher, na outra aula eu devolveria, e assim nós faríamos esse processo durante o mês. Fizemos esse processo, entreguei o livro para todos os alunos e coloquei o seguinte: vocês têm 15 minutos para ler. Na próxima aula, eu vou devolver os livros, então vocês anotem no caderno de vocês a página que vocês pararam, para que vocês continuem a leitura da onde vocês pararam. E assim a gente vai fazer durante todo o mês, para no final do mês a gente, né, fazer uma abordagem de como que vocês entenderam. Eu iria avaliar a partir de uma roda de conversa, né? Eu ia fazer avaliação escrita. Combinei com eles que nós iríamos fazer uma roda de conversa e cada um iria indicar o seu livro para o colega, porque eu peguei livros diferenciados. Não tinha um de cada, mas pelo menos acho que devia ter uns 8, 9 títulos. Então, dentre esses 8, 9 títulos, a ideia era que esses livros rodassem, né, e circulassem pela sala inteira no final do mês. Entreguei os livros, todo mundo ficou sentadinho lendo lá, e eu também peguei um livro para ler, porque fazia parte da proposta, e estou eu lá lendo. Aí passasse, sei lá, uns 10 minutos, né, não tinha chegado aos 15 ainda, chegou um menino na minha sala muito incomodado, né, ele estava vendo a sala toda lendo, e ele incomodado mesmo. A percepção que eu tinha dele é que ele estava se sentindo muito mal naquela situação, e ele falou para mim: professora, eu não consigo entender, eu não consigo ler. Aí eu perguntei: você sabe ler? Ele falou: sei, né? E realmente era um aluno alfabetizado, sem o menor problema, então ele sabia o que estava fazendo. E ele falou o seguinte: quando eu começo a ler, eu chego no final, eu não me lembro exatamente do que estava no começo, eu tenho que ler de novo. Eu já li essa página umas 5 vezes, tá muito chato de fazer isso. Eu não estou conseguindo, eu não quero fazer isso. Bom, eu tinha que resolver, né? Eu sou professora de história. Eu falei: o que eu vou falar para esse menino? Me veio a ideia de usar a imaginação, né? E essa ideia me veio assim de forma meio que instantânea, né? Não foi pensada. E aí eu perguntei para ele: você mora com quem? Ele me respondeu: eu moro com os meus pais. Falei: ótimo. Então, fica aqui do meu lado e imagina sua mãe com um vestido vermelho, comprido, bem grande. Aí ele: tá. Ela tá com um bolo de chocolate na mão. Aí ela: tá. E seu pai tá vindo junto e eles vão cantar parabéns para você. Aí ele: tá. E daí? Aí eu perguntei: você imaginou a cena? Aí ele falou: imaginei. Como é que você viu sua mãe? Eu vi o vestido. Como que era o vestido? Ele até me contou. Como que era o vestido? Me contou como que era o bolo de chocolate. Ele até falou assim: nossa, adoro o bolo de chocolate. Eu falei: então é isso. Quando você lê, você precisa
colocar aí na sua cabeça, no seu subconsciente, de alguma forma, de você enxergar esses personagens, essa situação, a localidade que você está lendo. Na época, ele estava lendo um livro sobre a China. Então, você tem que tentar enxergar realmente o que você está lendo. Se você conseguir enxergar, você vai estar conseguindo colocar dentro da sua cabeça, né, a ideia da imaginação. E é na imaginação que você vai construir a história. Ele olhou para mim com uma cara meio assim, tá bom. E voltou para a mesa dele. E lá na mesa dele eu percebi que ele continuou incomodado. Ele leu mais umas 2 vezes, mas não saiu dali, deu o horário dos 15 minutos, eu levantei, recolhi os livros, comentei a respeito da proposta, voltamos para a aula de história, né? E ok. Na semana seguinte, a proposta ia ser o mês inteiro, então o que eu fiz? Peguei os livros, chamei o nome dos alunos, entreguei o livro, um para cada um, entreguei para ele, mas naquele dia ele não estava tão incomodado, ele pegou o livro, sentou lá no canto dele, ele sentava até perto da janela, e ficou lá sentado bonitinho. E eu comecei a ler, como todos os alunos, né, na proposta. E eu nem lembrei mais desse aluno, ele também não me procurou e ficou por isso mesmo. E aí aconteceu uma situação que para mim foi assim espetacular. Ele deu um grito na sala, era mais ou menos uns 12 minutos que ele estava lendo, e falou exatamente o seguinte: professor, eu tô vendo! Eu tô vendo tudo! Eu consegui enxergar todos os personagens. Professora, eu tô vendo, eu tô vendo! E ele, nessa, eu tô vendo, eu olhei para ele, dei um sorriso, não comentei, não fui até lá, porque realmente a expressão dele era de pura felicidade. Ele não queria nem conversar sobre. Os colegas não entenderam absolutamente nada. Olharam para ele, inclusive com cara feia mesmo, que, né, qual é? Fica na tua, a gente está lendo, você está atrapalhando. Também não fiz comentário na sala, porque foi um momento tão ímpar, mas tão ímpar para este garoto e para mim, que naquele momento eu percebi que ele tinha descoberto, de fato, como que se lê. Ele tinha colocado a imaginação a serviço da leitura dele. Então, naquele momento, a ficha dele de como ler tinha caído. E, para mim, de verdade, foi um dos momentos mais felizes em termos de realização, ter conseguido enxergar o momento do parto da leitura daquele menino. E como professora, eu queria dividir